Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Oremos. Bendito Pai Celestial, Tu que és o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, Te rendemos imensas graças, Senhor nosso Deus, esta manhã, pelo dom da vida que renovas em nós, pelo novo dia que o Senhor nos oferece. Te rendemos imensas graças, Senhor, pela noite que passou, pelo sono, pelos sonhos, pelo descanso. Te rendemos graças, ó bendito Pai, pelo dia de ontem e por tudo aquilo que o Pai nos deu a ver, a sentir, a tocar, a provar, enfim. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus. Nesta manhã, reconhecemos a nossa condição de pecadores diante de Ti, pois que nós pecamos contra Ti, contra o nosso próximo, contra a natureza e contra nós mesmos, por pensamentos, por palavras, por obras e por omissões. Eterno Deus, perdoe-nos. Perdoe-nos, ó Pai, e perdoe-nos para que nós possamos sentir a beleza da vida criada por Ti, com este sopro no homem. Obrigado, Deus, por nos amares tanto e teres enviado a Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, por Ele, com Ele, através dEle, nós temos acesso a Ti, ó bendito Pai, misericordioso Deus. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo para que o mesmo nos possa dirigir, nos possa orientar, para que este dia, o derradeiro dia do mês de setembro deste ano de 2025, nós possamos alcançar, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor, Senhor. O requeremos para que tudo o que nós faremos neste dia seja exatamente para a honra, para a glória do Teu santíssimo nome. No nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, o nosso lecionário propõe para este dia, terça-feira, 30 de setembro de 2025, o texto bíblico de Segunda Carta Universal de Pedro, capítulo 3, versículos 17 a 18. Segunda Carta Universal de Pedro, capítulo 3, versículos 17 até o versículo 18. E assim nós lemos: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso bendito Pai, te rendemos graças pela Tua palavra, esta palavra feita lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te damos graças, Senhor nosso Deus, por aqueles que vieram e nos explicaram a Tua santa palavra explicada. Nos tornamos em testemunhas da mesma. Agora, pois, ó Pai, depois de ouvirmos esta leitura, venha compungir nossos corações para de uma vez por todas fazermos a decisão de novo, para podermos entrar e estarmos ocupados ao Teu serviço, na Tua missão, na Tua lavoura, ó eterno Deus. Senhor nosso Deus, entregamos-Te muitos de entre nós que não se sentem bem, ainda que não tenhamos todos os seus respectivos nomes, mas nós queremos trazê-los ao altar da Tua graça
como é o caso da reverenda Angela, como é o caso do nosso pai, o reverendo Paulino Sande, como é o caso, Senhor nosso Deus, do reverendo Domingos Saculanda, como é o caso, Senhor, dos dois pastores Amadeu, como é o caso, Senhor nosso Deus, do nosso irmão reverendo Caloeio, como é o caso, Senhor nosso Deus, do nosso irmão o Charles Cicato. Senhor nosso Deus, nós entregamos nas tuas mãos o teu servo, o reverendo Ezequias Seteco. Nós entregamos nas tuas mãos o teu servo, o reverendo Augusto Chipesse. Nós entregamos nas tuas santas mãos todos aqueles que não se sentem bem, Senhor. Olhe e vele por todos aqueles que trabalham, para que a IECA seja aquilo que o Pai sempre quis que a IECA fosse desde a fundação do mundo. Eterno Deus, muitos são os desafios como resultado da secularização da sociedade, e a igreja não é uma novidade o que se passa na sociedade, mas torne a tua igreja verdadeiramente em sal e da terra e luz do mundo. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, te rogamos para as nossas crianças que começaram as suas aulas. Queremos, ó eterno Deus, que os acompanhes e as acompanhes de manhã, à tarde e à noite. Permita, Senhor nosso Deus, que eles aprendam e elas aprendam, na verdade, o que é necessário aprenderem, mas que a educação verdadeira, Senhor, nós a requeremos, que nós, pais e encarregados da educação, sejamos responsáveis por ela. Pai bendito, os mais graúdos, mais ou menos dentro de uma semana, voltarão às suas universidades, aos seus institutos superiores. Vão, sim, Senhor nosso Deus. Pedimos que o teu Espírito Santo os possa acompanhar em todos os lugares e em todas as voltas. Pai eterno, venha estar conosco. Permita que a tua palavra penetre o mais profundo das nossas mentes e dos nossos corações. Isto nós te pedimos, nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e boa noite. O lecionário propõe para nós o tema que diz: a comunhão proporciona crescimento. A comunhão proporciona crescimento. Aqui os escritores do nosso lecionário começam por dizer que quando vivemos em comunhão, ajudamos uns aos outros a chegar à maturidade cristã. Quando nós estamos em comunhão, quando nossas ações são iguais com as ações daqueles que conosco comungam da mesma fé em Jesus Cristo, automaticamente o que vai acontecer é que nós passamos sinergias de uns para com os outros, e isto, na verdade, na ótica dos escritores do nosso lecionário, é que nos faz chegar à maturidade cristã. Nós chegamos a ser cristãos maduros, aqueles que não se assustam por causa de um grito, por causa de um alarido, por causa... Não fazem isso, porque somos maduros na fé, na ação, no amor, na fraternidade e em tudo. E se isso acontecer, então nós somos estes indivíduos que, na verdade, trazem como fruto da comunhão, trazem a base, trazem as comunidades, trazem as congregações, aos pastorados, aos sínodos, aquilo que é mais importante. Assim como um membro não consegue viver e crescer sem o resto do corpo, nossa vida espiritual
definha sem comunhão com nossos irmãos. É verdade que nós podemos pensar de que nós somos, e por classificarmos que nós somos, não dependemos de ninguém, nós não recebemos ordem de ninguém, nós. E quando nós assim fazemos, nos tornamos como esta lenha, sequíssima, boa, e quando está junta com as outras lenhas acesas, damos o fogo, o calor e tudo isso até a casa ficar quente. Mas à medida que vamos ardendo, nós vamos nos separar desta união com as outras lenhas. E o que acontece é que não vamos demorar, depois o nosso fogo vai apagar-se. Esta é a verdade. Portanto, nós precisamos de estarmos juntos, de darmos essa sinergia de uns para com os outros. E isso vai nos fazer crescer em comunhão. E este crescimento nunca será um crescimento individual. Então, queremos só voltar alguns minutinhos para falarmos desta segunda carta universal do apóstolo São Pedro. Na verdade, nesta carta, nós encontramos algumas diferenças. Se pudéssemos comparar esta carta com a primeira. Se, na verdade, na primeira carta, nós encontramos os problemas que nós encontramos, questões do sofrimento do crente. Na segunda carta, na verdade, nós não encontramos a mesma cutilância, a mesma palavra de conforto, de consolo, por causa do sofrimento. Na verdade, nesta carta, o apóstolo e muita gente, na verdade, diz que provavelmente esta fosse a primeira carta, por isso não trata do sofrimento que começa, na verdade, a partir do ano 60 depois de Cristo. E, portanto, mas ele fala exatamente das coisas que ele tem por dizer, este nosso pastor Pedro. Sim, Pedro encerra agora no capítulo 3 a sua carta com mais um apelo à vida de piedade, conforme nós encontramos no versículo 11 deste capítulo 3. Não considera a piedade uma forma tranquila da inatividade num local isolado. Antes, é a prática da palavra, a vida em contato com o mundo ao redor, sem se deixar contaminar, sem mácula e irrepreensíveis e sem condenação. 3, versículo 14. Sim, é o que ele está a dizer-nos aqui no capítulo 3, e eu quero verdadeiramente voltar para este versículo. O versículo 14, na verdade, diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Sim, ele o diz aqui. Pedro volta a afirmar que a paciência do Senhor visa nossa salvação e enfatiza que Paulo concorda com ele nessa questão. Portanto, 3,15 e 3,9 equipara as epístolas de Paulo às demais escrituras. Uma referência ao Antigo Testamento, aos textos do Novo Testamento que já se encontravam com circulação na época. Versículo 16 deste capítulo assim nos informa. Sim, em suma, Pedro quer que nós, que ouvimos a palavra, nós
que vivemos da palavra, nós devemos, na verdade, ser, na linguagem de Paulo, os fortes para sustentarmos os mais fracos. Pedro quer que, na verdade, a nossa forma de ser e estar vá ao encontro daquilo que, na verdade, é descrito, é o que é conhecido, é aquilo que nos traz a salvação. Por isso, ele termina: antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ninguém cresce sozinho. Uma dessas vezes contei a história daquilo que nós fazíamos na infância, de que quando vamos apacentar as cabras na anhara e nós encontramos estas árvores, as árvores que nos dão maboques, os maboqueiros, e na verdade na minha terra eles não têm galhos aqui embaixo, é preciso você subir por cima de alguém, duas ou uma pessoa, mas como não éramos altos, eram duas pessoas, na verdade cada um sobe por cima do outro para você encontrar o galho e subir. Quando você sobe, não vais tirar, na verdade, aquilo que você quer. Você vai perguntar aos indivíduos que te meteram lá qual é exatamente uma boca que cada um quer, e você tira e atira para baixo onde os outros estão, porque ninguém cresce sozinho. Por isso Pedro nos alerta esta manhã: antes crescei na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque é o nosso Salvador. Este é o apelo que, na verdade, Pedro nos faz aqui hoje. Precisamos, na verdade, de crescer. Sim, precisamos de crescer. Precisamos de estarmos ligados uns aos outros. Nosso Deus e nosso Pai, Tu que nos criaste para Ti, te damos graças esta manhã, esta tarde e esta noite, porque Tu, ó eterno Deus, deste tudo para nós e que não nos criaste como indivíduos isolados, mas nos criaste como membros de uma só família, a família dos seguidores de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, chamados de cristãos, família cristã. Venha, Senhor, dê-nos a Tua mão, cuide de cada um de nós nesta manhã, nesta tarde e nesta noite, no nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.